queridos? Tá calor, né? Eu queria que você fechasse seus olhos e vamos pedir para o Espírito Santo soprar sobre esse lugar. Está muito quente, Senhor. E peça também para o Espírito Santo falar o teu coração. Fale conosco, Espírito Santo. Use a minha vida. Use cada palavra que sair da minha boca para falar com os meus irmãos. E te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito sopre, trazendo refrigério sobre esse lugar. Ó Deus, que todo incômodo, que toda impaciência, que toda opressão sejam caladas, repreendidas, que a tua paz paire sobre nós, a tua reverência, porque o Senhor é santo e a tua palavra, Senhor, muda a nossa vida. Cobre esse lugar com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem vos assentar. Eu quero só ler um versículo, Provérbios 23, 7, que afirma: como imagina em seu coração, assim é. Como imagina em seu coração, assim é. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre a necessidade de pensar com precisão. Quero falar um pouquinho sobre o pensamento, sobre os nossos pensamentos e a necessidade de termos os pensamentos certos, termos os pensamentos corretos para que nós vivamos uma vida mais do que abundante. Então nós vamos aprender hoje que o nosso destino está ligado à forma como nós pensamos. Nós somos quem somos porque nós pensamos como pensamos. Daí agimos porque pensamos de determinada maneira. Assim nós precisamos entender a necessidade de alimentarmos a nossa mente, a nossa vida com os discursos certos. Ou seja, em especial com a palavra de Deus. Antes disso eu quero falar um pouquinho sobre a identidade. Como que a nossa identidade é formada? Como que nós nos tornamos quem nós nos tornamos? Nós somos quem nós somos. Então há essa pergunta: quem somos nós? Quem é você? Na verdade essa é uma pergunta antiga que vem lá da filosofia, lá da Grécia Antiga. Quando você pega Aristóteles, Sócrates, Platão, eles eram filósofos que faziam essa pergunta: quem somos nós? E outros filósofos também fizeram essa pergunta, principalmente tem um filósofo que chama Immanuel Kant, que fazia essa pergunta, e o próprio Foucault, ele tenta responder quem nós somos. Então na ciência existem 3 teorias sobre quem nós somos, como que nós nos tornamos quem nós nos tornamos, Então existem 3 linhas que vão explicar. Uma é a linha cartesiana, vocês lembram de Descartes, que fala: penso, logo existo. Ou seja, eu penso, então eu sou quem eu sou, porque a minha mente, ela domina, ela é completa. Então eu sou quem eu sou a partir do que vem da minha razão, A gente vai ter um sujeito sociológico, que seria uma segunda vertente, em que acredita-se que o sujeito, ele é uma mistura daquilo que é exterior a ele, ou seja, mais ou menos aquilo, o meio o faz, mas clivado com esse sujeito, de um racionalismo da própria mente dele, Então é uma mistura de um sujeito social com esse sujeito cartesiano. E hoje em dia, a ciência, se você for pegar a própria filosofia, e a gente vai entrar na Bíblia para a gente entender isso, o sujeito pós-moderno, ele é totalmente descentrado. Ou seja, hoje a ciência acredita que a gente é quem a gente é a partir dos discursos que nos rodeiam. Então hoje você é assim, você tem determinada maneira de pensar, você tem determinada maneira de agir, as suas crenças estão baseadas em tudo aquilo que você aprendeu. Então se você aprendeu, por exemplo, a lidar, por exemplo, com o dinheiro de uma maneira, você vai ter a tendência de viver daquela maneira, até que você aprenda a lidar com ele da maneira certa, entendem? Então nós somos como nós somos hoje,
pela teoria, a partir, né, desses discursos que são exteriores a nós. E pela Bíblia, a gente pode pegar 2 versículos que vão falar um pouco sobre essa questão de quem nós somos. Um é Provérbios, que eu li, que diz: como você imagina em seu coração, assim é. Então, se no fundo você acredita que você, por exemplo, nasceu para viver em uma determinada condição, se você nasceu para viver em uma determinada situação, se você acredita nisso, você acaba vivendo dessa maneira. Você é o que você acredita ser. Se você acredita que você não consegue ter uma vida abençoada, se você não acredita que consegue vencer o pecado, você não vai vencer mesmo. Por isso a gente precisa voltar para a palavra de Deus e meditar e entender que a palavra de Deus é a verdade, e que se eu não acredito no que está na palavra, eu que estou desalinhado à palavra. Deus não erra, Deus não falha. E se a palavra, por exemplo, quando fala lá em Malaquias, né, a gente pensando aqui no dízimo, que quando a gente honra o Senhor, o que Ele vai fazer? Repreender o devorador e abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Quantas pessoas ao nosso redor estão vivendo isso? Bênçãos sem medida, é promessa. Eu acredito, e eu falo isso pautado no pastor, aquele pastor de Curitiba, o Luciano Subirá, que quando algo não acontece na nossa vida, e que a palavra de Deus promete que vai acontecer, 100% de chances que nós que estamos desalinhados com a palavra está sempre certa, entende? A palavra não erra, a palavra não falha. E se a nossa vida está com problema, a gente está vivendo um caos, muitas vezes é porque nós é que estamos desalinhados com a palavra. Então, para que a gente venha se alinhar, né, a gente precisa expor a nossa mente para aquilo que vai fazer a gente ter uma forma de pensamento diferente do padrão que a gente traz de vida. Então hoje você vive como você vive, você é quem você é, você acredita. Muitas vezes a gente tem alguns princípios do cristianismo que a gente já conhece, mas tem muitos princípios que a gente não conhece. Então, a gente sabe um pouco de Jesus, a gente sabe um pouco, mas a nossa vida muitas vezes é uma vida muito limitada, porque a gente desconhece a palavra. A gente precisa buscar conhecer a palavra do Senhor. E outro versículo está lá no Salmo 1, que fala sobre o bem-aventurado aquele que medita, repita comigo, medita na lei do Senhor. O Salmo 1 fala sobre 2 pessoas. Fala sobre a pessoa que medita, mas indiretamente fala sobre aquele que não medita. O que é meditar? Meditar é você parar, né, para você colocar o seu cérebro, os seus pensamentos, para trabalharem diante da palavra de Deus. É o momento que você para tudo e que você expõe seu cérebro, seus pensamentos para se alimentar. Sabe, igual você fica ali ruminando o que a palavra está falando. E nessa sociedade de fast food, de WhatsApp, que toda hora a gente abre o WhatsApp para ver uma mensagem, né? Você chega no final do dia até com dor de cabeça, de tanto que você olhou para o celular. A gente tem parado de fato para meditar na palavra? Olha, eu creio que muitos de nós aqui não. Muitos de nós aqui não fazemos isso. E a Bíblia está falando que é feliz, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Por quê? Então Deus olha para a pessoa que está ali meditando, Ele fica feliz e vai abençoar ela? Não é isso. É bem-aventurado porque a pessoa vai parar, ela vai meditar, ela vai pensar, ela vai deixar aquilo internalizar nela. A palavra de Deus vai começar a fazer parte dela. Quando a palavra de Deus começa a mudar a mentalidade da pessoa,
ela começa a ter novas ações. Ações alinhadas ao que Deus quer. Resultado, ela vai ser uma bênção. Mas como muitas vezes a gente não consegue vencer o pecado, a gente não consegue ter uma vida próspera, abundante, porque a nossa mente, os nossos pensamentos, eles estão sendo mal alimentados. Você já parou para pensar sobre o que você pensa? Você pensa, todo dia você tem milhares de pensamentos que vêm na sua cabeça. Mas se você pudesse, sabe, parar um tempo e se olhar, como se você tivesse como se eu tivesse sentado naquela cadeira e me ver, o que eu ando pensando? O que você anda pensando, meu irmão? O que alimenta os seus pensamentos? Então, se nós não alimentarmos os nossos pensamentos com aquilo que é bom para nós, com aquilo que vai nos conduzir aonde a gente fala que a gente quer chegar, a gente nunca vai chegar lá. Quem quer ser abençoado aqui? Todo mundo quer ser, né? Próspero, cheio de Deus. Se eu perguntar quem quer ser cheio do Espírito Santo, todo mundo vai levantar a mão, todo mundo quer ser cheio de Deus. Mas entre você hoje e você cheio do Espírito Santo, você precisa fazer algumas coisas. E o que a gente está fazendo para chegar lá? O que eu faço para me tornar a pessoa que eu quero me tornar? Se eu quero ser bem-aventurado, como diz o Salmo 1, tudo vai começar aqui, ó, na mente, nos seus pensamentos. Só que os nossos pensamentos, muitas vezes, eles estão povoados de fato viver a vida que nós temos que viver. Então, pelo Salmo 1, meus irmãos, a gente tem o bem-aventurado, aquele que é feliz, e que a palavra fala, tudo o que ele fizer será o quê? Bem-sucedido. Por que vai ser bem-sucedido? Porque ele vai seguir exatamente o que a palavra fala para ele fazer. O problema, muitas vezes, é que nós não fazemos isso, nós não começamos no que é básico. O que é básico? Eu meditar, eu parar e gastar ali. Eu não preciso, não é, queridos, quantidade. Está muito mais ligado à qualidade. Não é eu vou ler o salmo para falar que eu li um salmo. Não, é você parar e falar, vou gastar 15 minutos aqui no salmo 124. O que esse salmo está falando mesmo? E você lê um versículo, fica ali. Querido, se nesse processo Deus fala com você, e nesse processo você vai começar a ser confrontado com a verdade, e nesse processo a sua vida vai começar a ser mudada. Mas como a nossa vida, queridos, vai ser mudada se a gente ouve só música do mundo, músicas que falam sobre depressão, vou chutar o balde, sabe? Músicas de infelicidade, de derrota, que fulano te largou. As pessoas ouvem as músicas e choram, e o errado somos nós, que a gente está ouvindo aquilo que está alimentando a nossa mente da maneira errada. E a gente precisa alimentar a nossa vida com a palavra que muda a nossa vida. No Salmo 1 fala dos ímpios. Sabe o que os ímpios fazem? Eles se preocupam com os conselhos dos ímpios. O que é um conselho? É uma palavra que vem e que dá direcionamento do que eu devo fazer. E a Bíblia fala para a gente não ouvir o conselho dos ímpios. Às vezes você vai falar, não, eu não escuto o conselho dos ímpios, não. Mas sabe que quando a gente faz alguma coisa, às vezes até para postar algo no Facebook, em algum lugar, a gente está preocupado com quem está nos vendo. Quando a gente fala alguma coisa no nosso trabalho, ou talvez em algum local, que tem pessoas que não são cristãs, a gente está mais preocupado ali com a amiga, né? Que não está nem aí para Jesus, do que
com o que Jesus está pensando a nosso respeito. Não é verdade? Então, muitas vezes, a gente não fala o que a gente tem que falar, a gente não aceita aquilo que a gente tem que aceitar, isso atrapalha a nossa vida. Muitas vezes a gente quer um pastor, mas a gente não quer ser pastoreado. Eu acredito que se hoje você precisa de um conselho, chega no pastor, porque, queridos, eu tenho visto que Deus nos dá visão, para a gente dar direcionamentos para vocês, sabiam? É uma unção sobre a nossa vida. E às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas estão caminhando sem direção, porque elas estão pedindo conselho para amigo do trabalho que não tem temor de Deus, estão preocupados com o que as pessoas do mundo estão pensando a respeito delas, mas não estão dando muita mínima para aquilo que a igreja, o Senhor e o seu pastor tem às vezes para te aconselhar. E o conselho, muitas vezes, ele é tão importante, porque é algo que vem para o seu pensamento, que vai fazer você talvez entender uma situação de uma maneira diferente, e vai te dar vitória em uma situação específica. Então nós precisamos entender, queridos, que é preciso se alinhar aos discursos, à palavra que nos dá a vitória total, em todas as áreas da nossa vida. Eu posso te falar aqui, que essa palavra, ela tem poder para te dar vitória total em todas as áreas: conjugal, sentimental, espiritual, física, financeira, intelectual. Você quer vencer em todas as áreas? Sabe por que você ainda não venceu? Porque ainda você não se alinhou a algumas áreas, talvez aquilo que a palavra fala ao seu respeito. É por isso que a Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo perece, porque falta o quê? Conhecimento, entendimento. Faltou ali, aquela mente está cheia da verdade da palavra, porque quando ela está cheia e ela entende, é possível fazer o que tem que ser feito. Mas como nós vamos fazer o que tem que ser feito se a gente não sabe o que tem que ser feito? A gente não vai pensar sobre isso. A gente vai continuar vivendo a vida que a gente acha que está certo. Muitas vezes sem entender de fato aquilo que Deus quer ao nosso respeito. Então, entendendo a relevância de se alinhar à palavra, é preciso ser convencido disso. Eu quero que você se convença nessa noite, primeiro, de que é preciso se alinhar a isso aqui. Não é se alinhar pela metade. Ah, Jesus é bom, glória a Deus. Eu vou lá na igreja, vou lá dar um abraço nos irmãos da igreja, que eu gosto daquele povo, é um povo legal, né? Povo cheiroso. Glória a Deus, é cheiroso mesmo. Mas isso não é suficiente, querido. Deus quer mudar a sua vida. Mas Deus não vai mudar a sua vida, não vai vir um anjo entrar na sua casa e ficar lendo a palavra para você entender, te dando aula. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável por buscar o conhecimento. Você é responsável por alimentar a sua mente com a palavra que vai mudar a sua vida. E se você não fizer isso, você corre o risco de perecer. João 10:10 fala lá, Jesus fala no final do versículo, que Ele veio para nos dar uma vida mais que abundante. Então é promessa para nós termos uma vida mais que abundante. Por que a gente olha para o lado e vê tanta gente vivendo uma vida menos do que abundante? Colhendo as consequências muitas vezes ou da desobediência ou da ignorância, da falta de interesse em conhecer a palavra e aquilo que Deus fala. Nós somos teimosos, irmãos. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. Sabe o que acontece? Dá tudo errado. Deus permite a gente chegar no fundo do poço muitas vezes, porque Ele está mostrando, está tudo errado o seu caminho. Volta, vem me conhecer, vem conhecer o que eu falo a seu respeito. E nós não conhecemos, irmãos.
Sabe? Muitas vezes os cristãos estão em diferentes níveis. Eu falei isso aqui na escola de intercessão. Às vezes nós apontamos o dedo para as pessoas, pare de apontar. Porque se a gente pudesse dar uma escala de 0, né, 1, a pessoa que se converteu, até 100. Cada um aqui está em diferentes números, em diferentes áreas da vida. Então a gente precisa crescer nas diferentes áreas da nossa vida. Então eu não posso apontar o dedo, falar, fulano está sendo assim. Não, eu não sei onde ele está na vida dele, deixa ele crescer. Mas o seu alvo tem que ser, eu quero crescer na minha vida. Mas para que você cresça, você precisa encher os seus pensamentos, você ter a sua mentalidade transformada. A sua mentalidade não vai ser transformada se você conseguir continuar se alimentando de novelas, dos filmes, tanta violência. A gente passa 3 horas vendo um filme, só se apertar a televisão sai sangue, não é? Mas aí a hora que vai ler a Bíblia dá sono. A gente fica com sono, fala, eu não estou afim, eu estou cansado, deixa para outra hora. Engano, sabia? Isso é engano. O simples fato de você não ter prazer em ler a Bíblia significa que você já está enganado, porque você não entendeu que isso aqui é um tesouro guardado. E a gente está tão enganado. E às vezes a gente até julga Deus pela igreja. Você olha para a igreja e fala, Deus está ali? Eu acho que eu não quero Deus não, porque o povo ali é tudo cheio de problemas. Não julgue Deus pela igreja. A igreja não é Deus. A igreja é a igreja. Deus é Deus. Deus é santo e perfeito. Mas se eu e você quisermos crescer em Deus, não tem como a gente não buscar o conhecimento da palavra. A palavra nos ensina e tem resposta para tudo. E certamente seremos pessoas melhores se nós estudarmos a palavra de Deus. Uns vivem em um tempo de honra, outros de desonra, porque só sabem criticar. A crítica que você verbaliza volta para você em forma de desonra. As leis espirituais, elas são infalíveis. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, vem nos cultos, mas ela vive uma vida de pecado, mas não está acontecendo nada. Ela continua vivendo a vida dela, e ela acha que está tudo bem, porque aliás, afinal ela vai na igreja, ela às vezes dá uma oferta de R$2, né? Ela não xinga ninguém na rua, então ela é uma pessoa boazinha. Somos todos bonzinhos, né, irmãos? Mentira, Jesus falou que bom é só quem está no céu, que é o Pai. Mas o Senhor, Ele quer que a gente aprenda as leis espirituais. Tudo que você está jogando para o mundo, tudo que você está lançando, eu venho no culto, mas eu estou com pecado na minha vida, isso vai voltar contra mim uma hora. O salário do pecado é a morte. Nós temos aprendido isso, queridos. Nós temos aprendido como líderes o quanto a gente precisa ser santo na nossa maneira de falar, o quanto a gente precisa ser santo na nossa maneira de viver, porque aquilo que eu estou semeando, ninguém está vendo, está tudo de boas, como dizem por aí, mas a colheita vai vir. A colheita sempre vem. O que eu estou querendo alertar vocês? Que às vezes a gente está debaixo de um engano de que está tudo acontecendo bem, né? Está tudo normal, mas uma hora a colheita vem. Então a gente precisa buscar conhecer a palavra para a gente vivê-la de fato, e para podermos de fato termos uma colheita mais do que abundante nas nossas vidas, em todas as áreas. Deus não te chamou para você ser feliz só em uma área. Deus te chamou para você ser mais que abundante em todas as áreas da sua vida. Mas como a gente vai ser abundante se eu não estou tendo essa compreensão, essa conexão com a palavra? Está falha. Tem culto, eu vou, mas eu vou lá.
Você precisa se engajar. Eu quero aprender, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus que tem poder para me levar para uma vida mais do que abundante. Então nós precisamos entender que é necessário se expor à palavra de Deus, aos estudos das células, a livros, a leituras que vão me edificar. Pessoas que estudam são pessoas abençoadas. Eu estava lendo que os CEOs, as pessoas, os diretores das maiores empresas, eles leem 3 a 4 livros por mês. Sabe, são pastores das maiores igrejas, são 50 livros por ano. Então, pastor Erlon, pastora Doris, se a gente quer uma igreja grande, vamos estudar, viu? Começar em nós. Por quê? Porque é só ler por ler? Não, porque a gente cresce. E se a gente cresce, as pessoas ao nosso redor vão crescer com a gente. Então, ore para que a gente cresça. Amém? A mentalidade mesquinha fala, não quero que o pastor cresça, não. Sabe o que você está fazendo? Está voltando para você. Volta para nós mesmos, né? Então, ore para que o seu irmão do seu lado aí seja uma bênção. Fala que você cresça. Se alegre com os que se alegram. Quando a gente tem a mentalidade bíblica, uma pessoa que está ficando rica, a pessoa fica feliz com ela. Fala, vai chegar a minha vez também. Mentalidade miserável fica com inveja. E fulano deve estar fazendo alguma coisa errada, né? Porque está ganhando muito dinheiro. Não é assim? Então, a Bíblia nos fala sobre ter a mentalidade próspera, abençoada. Você se alegra com quem está crescendo. Você fica feliz com outro que está muito à sua frente. Você fica feliz, você se alegra. Mas quando a gente está desalinhado à Bíblia, a gente fica com inveja, com despeito. E isso nos prende, faz a gente ter uma vida, sabe, mesquinha. E a gente precisa clamar para o Senhor nos libertar disso. Porque a gente aprendeu muitas vezes que é tão difícil, às vezes, ganhar algo de alguém, né? Então é tão difícil dar também. Mas o Senhor quer nos libertar disso. Precisamos ser libertos de muitas coisas ainda. Amém? O nosso erro é achar que eu me converti, acabou, né? Você se converteu? Sim. Começou. O processo e a velocidade do seu crescimento vai depender da sua busca, da velocidade, da intensidade da sua busca. Você quer mais de Deus mais rápido? Seja intenso com Deus. Como que tem sido a sua intensidade em buscar a Deus? Como que está a intensidade? Como que está a sua vida de oração? Como que está as suas leituras? Não é só ler Bíblia também não, irmãos. A Bíblia sim, a Bíblia é a base. Mas é estudar. Temos que ser uma igreja que estuda. Uma igreja que lê, uma igreja que busca conhecimento. Conhecimento é bênção nas nossas vidas. E como a gente vai crescer sem ter conhecimento? A gente fica com a cabecinha limitada. Modelagem, eu aprendi um conceito. Se você quer ser igual a alguém, copie ela. Aí você vai falar, isso é inveja. Não, Paulo falou isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se você quer ser um cristão abençoado, imite Paulo, imite Jesus. E Jesus, quando a gente olha a vida de Jesus, hoje a gente vê que na igreja, muitas vezes estamos tendo tantas coisas que não são bíblicas. Busque a simplicidade do evangelho. Jesus ia para o monte, orava, voltava, pregava a palavra, ficava sozinho, buscava a Deus, não era? Amava o próximo, curava as pessoas. Seja assim. Venha para a igreja, ouça a palavra, viva o seu dia a dia buscando a Deus, ouvindo a palavra. Porque não é só ler, é ouvir também. Hoje a gente tem uma coisa, as pessoas falam tanto da internet, né? Até internet, porque a internet tem muita coisa do inferno, mas a internet também tem muita coisa de Deus. Use o YouTube, assista vídeos.
Uma técnica que eu aprendi às vezes eu vou assistir um vídeo, eu não estou afim de assistir, irmãos. Sabe, eu não quero assistir, eu estou cansado, mas eu tenho aquele tempo, eu vou aproveitar aquele tempo de forma proveitosa. Aí eu uso a técnica dos 5 minutos. Eu falo para mim mesmo, eu vou assistir só 5 minutos. E aí eu começo a assistir, eu esqueço quando vê assistir 1 hora de pregação. Então faça isso, use a técnica dos 5 minutos. Você vai ter um momento livre, eu vou assistir uma pregação. Não falta, a gente pode passar para você uma lista de... Vou me comprometer a fazer isso essa semana no grupo da igreja. Eu vou passar o link de 100 vídeos para você assistir, amém? Se você assistir um por dia, em 100 dias você assiste todos. Começa assistindo a pregação, amém? Tem pregações abençoadas já, né? Lá no YouTube. Assista o canal da igreja e cresça em Deus. Mas não falta material, não falta conteúdo, não falta Bíblia, não falta livro. Sabe o que falta? Disposição, vontade. Você tem que vencer aquilo que Paulo nos ensina. Você tem que vencer a sua carne. Quando a gente fala da guerra da carne com o espírito, a gente pensa sempre carne, adultério, pecadão, né? Cabeludo, prostituição. Gente, carne é preguiça. Carne é indiferença. Você vai ler a Bíblia, dá até sono. Não é? Não dá sono, gente. É a carne gritando. Todo mundo aqui é feito dessa matéria. Então você tem que falar, Deus me ajuda, porque eu não... Está dando sono, Senhor, só de falar. E aí você pede a ajuda do Senhor. E aí Ele te ajuda e você lê. E você desenvolve o hábito. Onde eu quero chegar? Quando a gente medita, pratica, vira hábito. Então, vir à igreja tem que ser um hábito. Ler a Bíblia tem que ser um hábito. Meditar na palavra tem que ser um hábito. Você talvez ainda não desenvolveu o hábito. Amém, queridos? Amém? Não, estou falando a mim assim, se isso está acontecendo, alguns já têm o hábito, outros não têm ainda. Como que você vai desenvolver o hábito se você não começar? Entendem? Para virar hábito tem que começar a repetir algumas vezes até virar hábito. Aí a ciência vai falar lá que tem que ser no mínimo 21 vezes, né? Alguns falam 30 vezes fazendo, aí começa a virar um hábito. Mas o hábito tem que ser uma coisa natural, prazerosa, não é forçar. Mas ir trabalhando nisso, né? Para que você possa crescer. E para que os seus pensamentos mudem, pare de andar com gente negativa. O problema de andar com as pessoas erradas é que você tentará agradá-las e para isso fará as coisas erradas. Você vai estar mais preocupado em agradar uma pessoa que está totalmente fora da palavra do que em fazer o que é certo e deve ser feito. Siga as pessoas certas e pare de andar com gente negativa. Exclua de sua vida pessoas que te fazem mal e te afastam de Deus. Sabe aqueles amiguinhos jovens que estão aqui? Sabe os amiguinhos que só quer coisa do mundo? Continue amando eles, mas cuidado em ficar só seguindo eles, viu? Você já ouviu dizerem que somos a média das 5 pessoas mais próximas a nós? Ou seja, que o nosso jeito de pensar, de viver, nossas crenças se limitam à média das 5 pessoas com as quais mais passamos tempo. É óbvio que não há uma precisão científica nessa afirmação, né? Todavia é fato que as influências que recebemos contribuem muito para moldar a nossa identidade, quem nós somos e quem nós vamos nos tornar. Então isso nos ensina a dar valor às pessoas que vão te aproximar mais de Deus, dar valor às pessoas que são vencedoras. Busque pessoas que realmente dão um exemplo naquilo que elas estão fazendo. Como que eu vou buscar conselho de uma pessoa que naquela área ela não tem vitória? Vocês entendem?
Então busque conselho de quem realmente tem algo para te dar. E use essas pessoas como modelo para a sua vida. O que que essa pessoa faz que eu ainda não faço? O que aquela igreja está fazendo, que está crescendo e nós não estamos fazendo? Vamos buscar em Deus? O que aquele povo está fazendo? Eles estão jejuando? Eles estão buscando a Deus? Eles estão lendo mais a Bíblia? Vamos fazer, vamos buscar. E Deus, Ele vai fazer nas nossas vidas. Saia de grupos de WhatsApp que não te edificam. Sabe, eu estou com uma lista aqui para deletar de grupos, de colegas lá de 1900 e bolinha. Tem hora que você abre e você fala, gente, o que é isso aqui? Não é? Amizades no Facebook. E o Facebook é engraçado, né? Porque a gente tem um tanto de amigos que a gente nem conhece mais, que são um entrave para você servir a Deus. Tire essas pessoas da sua vida. Queridos, Jesus nos ensina isso. Eu não estou falando para você rejeitar as pessoas, não é isso. Estou falando que para você crescer em Deus, você vai precisar aproveitar ao melhor o seu tempo, para você fazer o que você tem que fazer. Muitas vezes a gente quer fazer algumas coisas, mas a gente não consegue, porque a gente está com o nosso pensamento povoado de coisas, e a gente não consegue realizar nada na nossa vida. Quando a gente não consegue realizar na nossa vida, é porque a nossa vida está bagunçada. Ela precisa ser reorganizada no Senhor. O poder do pensamento. Toda criação e invenção humana começa com uma energia mínima, que é o pensamento. Uma vez criado esse impulso, começa imediatamente a agir para transformar-se em seu equivalente físico. Então, tudo começa aqui, irmãos. Então, eu preciso visualizar, eu preciso pensar. Eu estou falando aqui de você ser, quem você quer ser daqui a um ano? Pensa aí. Quem você quer ser daqui 2 meses? Qual que é a sua versão de você daqui a um ano, daqui 2 anos? Você consegue pensar? Consegue se imaginar? Como que você vai estar fisicamente, mentalmente, espiritualmente? Você quer se tornar essa pessoa? O que você tem que fazer até lá? Então você precisa já se ver fazendo o que você tem que fazer. Como que eu vou fazer algo se eu não me planejar, se eu não pensar sobre isso? Amém, irmãos? Então você precisa pensar no que você tem que fazer. Você pode até escrever depois, nós não vamos fazer isso aqui. Mas o ideal é que você escreva, eu preciso fazer isso. E aí você se vê lá, né, meditando na Bíblia, em um determinado local, em uma determinada hora, né? Aquele momento ali é um momento de você desfrutar da presença de Deus, de você meditar na palavra, de ter o seu crescimento. Aí você se vê mais não gastando 2 horas assistindo, sei lá, Netflix. Não, você se vê, eu vou gastar só 1 hora. A outra 1 hora, eu vou tirar 30 minutos para ler um livro. Vou tirar 30 minutos para meditar na palavra, entendem? E você começa a mudar a sua forma de viver. Você insere novos hábitos no seu dia a dia. E naturalmente a sua vida vai sendo mudada. Material não falta, viu, irmãos? Eu vou passar material para vocês. Quem quer material? Amém? Então começa a se preparar. Eu quero isso. Eu quero crescer. Mas o que tem faltado mais é a disposição. Enquanto o seu desejo de mudar não for maior do que o desejo de ficar como você está, não haverá mudança. Enquanto o seu desejo de mudar não for maior do que o desejo de ficar como você está, não vai haver mudança. Então também não adianta nada eu saber disso, eu tenho que pensar, eu tenho que meditar, se o meu desejo de melhorar, de crescer como cristão, como marido, como pai, como empresário, como servidor público, como professor, se o meu desejo de melhorar não for maior do que isso, a gente vai ficar estagnado. A gente vai ficar do jeito que está e não vai haver mudança nenhuma. Pelo contrário, a gente corre o risco de andar para trás. Então exponha-se.
constantemente aos discursos que mudarão sua mentalidade. Medite, estude, assista vídeos, busque a presença de Deus. Desenvolva a disciplina de fazer, mesmo não querendo. Aí eu falo aqui do teste dos 5 minutos. Comece. Eu vou ler a Bíblia? Não, vou ler 5 minutinhos. Eu faço isso? Não, vou ler só 5 minutos. Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e fala, eu não vou conseguir ficar 15 minutos aqui, 1 hora. Não mesmo. Mas fala, eu vou ler 3 minutos. E aí quando você senta para ler, você começou, aí vai. Amém? Então comece, haja. Último ponto, haja da maneira certa. Faça o que você tem que fazer. Gálatas 6, 7 fala, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A gente está careca de saber que não adianta querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Isso é impossível. Se a gente quer resultados diferentes, a gente vai ter que fazer coisas novas. A gente vai ter que mudar algumas atitudes. Para isso a gente precisa pensar certo. O que é pensar certo? É manter a atenção do seu pensamento naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que você adora, naquilo que te faz feliz e ignorar todo o resto. Entende? A gente vai ter várias opções. Foca naquilo que você tem que fazer e descarta aquilo que te atrapalha. Se você começar a fazer isso, a sua vida vai ser mais produtiva e você não vai passar um dia do mesmo modo. Cada dia você vai crescer. Irmãos, a gente está muito preocupado aqui, não com uma igreja só cheia de gente, a gente está preocupado com uma igreja que cresce, uma igreja que compartilha, uma igreja que fala, eu estou aprendendo isso. A gente está tendo escola de intercessão, meus irmãos, tem irmãos que estão faltando. A gente está bênção, né? A gente está aprendendo, eu estou aprendendo coisas novas. Venha para a escola de intercessão. O conhecimento, queridos, ele é tudo na nossa vida. Desenvolva o hábito de estudo, não é só um momento, é sempre. Pare de procrastinar, sabe? Eu quero ser assim. A gente quer um monte de coisas, mas a gente precisa viver hoje isso. Traga para o hoje. Eu vou começar a viver hoje aquilo que eu sonhei para a minha vida. Tem o Jerônimo Temel, né, que ele é coach, ele fala assim, ele pergunta, você está vivendo a vida que sonhou? Ou está muito ocupado para isso? Entendem? Você está vivendo a vida que você sonhou? Ou você está muito ocupado para isso? Eu quero tanto, sabe, eu quero ser tanto usado nas mãos do Senhor, eu quero tanto. O que está te impedindo? Seja usado, se coloque, se posicione. Eu quero tanto crescer. Estude, busque, cresça. E com certeza a sua vida não vai ser mais a mesma. Nós precisamos, sabe, estabelecer metas na nossa vida. E dia após dia, eu falo, eu não quero sair desse dia do mesmo jeito, eu quero aprender alguma coisa nova. Eu quero crescer, eu quero ser bênção. Eu quero crescer, sabe? E a nossa, queridos, infelizmente, a nossa ignorância. O que é ignorância? É falta de conhecimento. Ela nos faz ter uma vida muito mediana. Sabe o que é mediano no dicionário? Medíocre. Às vezes a nossa vida, em várias áreas, ela é mediana, ela é medíocre, porque a gente não sabe como tem que fazer, porque a gente desconhece, ignora, né? Ignorância, ignora. Não ignore o que é principal. Não ignore. Você tem Bíblia aí? Ou não? Você tem um celular? Pega a sua Bíblia, sabe? Folheie ela e olha para a sua Bíblia. E eu posso te falar que essa palavra transforma a sua vida. Transforma. Esse negócio de ler Bíblia é só para pastor. Engano. Bíblia é para todo mundo ler. Eu não consigo ler. Consegue, engano. Quais são as barreiras que existem para que a gente não medite?
Então aquele que meditar dia e noite, ele será feliz, será bem sucedido. Nosso problema é que a gente está só preocupado em pagar os boletos, né? Pagar as contas, tá ótimo. A gente está muito mais feliz, se eu pagar o boleto eu estou feliz. Mas eu tenho que estar feliz, em minha meta é ler a palavra, é meditar. E quando eu não fizer isso, eu tenho que falar, eu estou errado, eu preciso melhorar, eu preciso buscar. E você se cobrar. Se cobre, meu irmão, para que você cresça. Se cobre. Infelizmente, nesse mundo que a gente vive, a única preocupação é: vou pagar meus boletos, eu estou feliz da vida. Amém, pague seus boletos. Mas muito além disso, é nós crescermos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Pode se colocar em pé, nós vamos orar. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos estimule, que o Teu Santo Espírito, Pai, que é isso que o Senhor está fazendo nessa noite. O Senhor está nos estimulando a ler a Bíblia. Se pudermos resumir tudo que foi falado, leia a Bíblia. Leia, estude, medite a palavra, porque ela tem poder para mudar a nossa história. Então, faça isso, ajuda-nos, Senhor. Quebra as barreiras, quebra os bloqueios, quebra as dificuldades. Talvez há pessoas aqui que nunca leram, Pai, um capítulo ou um livro da Bíblia. E elas estão aqui para ouvir que essa palavra tem poder e que essa palavra transforma. Nós te pedimos, Deus, que o conhecimento da Tua palavra seja abundante nas nossas vidas, para que nós não sejamos enganados. E a Tua palavra, Senhor, gera vida em nossos corações. Nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, nos perdoa por negligenciarmos algo tão valoroso, que é conhecer o próprio Senhor. Porque o Verbo se fez carne. O Verbo é a palavra. Ler a Bíblia é ler o que o Senhor é e quer de nós. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Encerra esse culto com esse cântico, mas faça desse cântico, realmente a razão da sua existência, e que tem tudo a ver com o que foi pregado nessa noite. Amém? Quem foi edificado aqui essa noite? Amém. Que possamos ter resultados diferentes, porque começamos a fazer coisas diferentes para o Senhor. Amém? Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga isso agora. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus.
entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia! Oh Senhor, Glória a muito Deus. obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nessa noite, pela tua palavra. Deus, guarda meus irmãos e as minhas irmãs. Livra, Senhor, cada um de nós das astutas ciladas de Satanás. Ó Deus, e faça de nós um povo com o coração bem disposto, Senhor, para te servir, para te buscar. Ó Senhor, que possamos aprender mais com a tua palavra, e possamos viver na sua presença, e possamos crescer de glória em glória, Senhor. Obrigado, Jesus. Você pode dizer assim: obrigado, Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Uma semana cheia de vitórias. A gente se vê nas células e nas casas de paz, amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Dê um abraço em todo mundo que você vê pela frente nesse lugar. Meu amado é o mais belo entre